Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de dar e receber conselho. Isso foi uma questão trazida a mim por uma equipe, por um conjunto de pessoas no qual eu tive o privilégio de dar treinamento, e eles fizeram diversos questionamentos sobre a importância de dar e receber conselho. Uma das questões é, será que isso se aprende? Será que a gente consegue aprender a dar conselhos? Será que existem técnicas que estão envolvidas para você ser um bom conselheiro? E como ouvinte, será que aquele que recebe o conselho, será que ele também tem que aprender, tem atributos no qual é preciso se desenvolver para efetivamente aprender com os conselhos que são recebidos? Bom, esse é um tema muito bacana para a gente tratar hoje, que eu quero aqui esmiuçar o máximo possível sobre não só da importância, mas como a gente pode aprimorar a técnica de dar e receber conselho e também saber diferenciar alguns modelos de aconselhamento. Então, por exemplo, entre mentoria, entre coaching, entre orientação. Será que tudo isso é conselho? Será que tudo se cabe dentro de uma mesma caixinha? Será que são só técnicas e ferramentas diferentes que efetivamente pode ser atribuída a um bom conselheiro? Bom, é isso que nós vamos conversar hoje. Eu espero que vocês consigam compreender a importância deste tema. É algo tão fundamental que eu achei melhor fazer uma videoaula do que só um vídeo para tratar do assunto. Então eu espero que até o final você consiga não só absorver da importância, mas perceber que você, como eu, como todos nós, podemos ser bons conselheiros, como também podermos atribuir condições para receber esses conselhos de uma maneira, de uma melhor maneira, de uma maneira mais ampla, mais aberta e que efetivamente possa contribuir ao nosso modo de ser, modo de nos comportar e de nos relacionar com as pessoas. Beleza, pessoal? Mas antes eu quero agradecer a todos que me mandam e-mail, a todos que estão assistindo, a todos que estão acompanhando meus vídeos. Muito obrigado por vocês. Eu tenho respondido todos os e-mails e todos os WhatsApp. Acho muito legal essas provocações que vocês têm feito de alguns temas que eu tenho tratado. Muito obrigado. Eu me sinto muito engrandecido com isso, então se sintam abraçados. Aqueles que estão vendo pela primeira vez no canal também se sintam abraçados. Saiba que esse canal é específico para tratar comportamento humano, a nossa relação com nós mesmos e com a vida. Ninguém aqui é guru, ninguém aqui traz verdades, e muito pelo contrário, o objetivo é trazer temas, discutir, buscar dentro da ciência, dentro dos conceitos que hoje existem sobre comportamento humano, ali na psicologia comportamental, na psicologia social, na neurociências, e fazer isso aqui em forma de vídeos para que a gente possa criar provocações e tentar, a partir dessas provocações, refletir um pouco mais sobre a vida. Beleza, pessoal? Então, quem está chegando agora também se sintam abraçados. Se gostou, participe aí, se inscreva no canal. No final, deixe seu comentário. Estou aberto a receber e-mails, a receber o WhatsApp. Tento responder sempre que possível. E se você tem algum tema bacana, no qual, por exemplo, como este, no qual você acha importante eu aqui fazendo algum comentário, trazer alguma maneira de contribuir para expandir um pouco mais o entendimento desse tema, fique à vontade que eu estou aqui para isso. Beleza? Bom, pessoal, eu vou aqui compartilhar a tela dessa super videoaula de hoje, no qual eu quero justamente fazer entender o quanto é importante o aconselhamento. O aconselhamento é algo que a gente pode aprender com a nossa dinâmica do dia a dia, com técnicas, com experiência, e ela tem um valor muito grande na maneira no qual nós lidamos com a outra pessoa, na maneira no qual nós nos relacionamos, no crescimento de troca de informações e conhecimento dentro de uma empresa, dentro de uma equipe, dentro de um projeto, por exemplo. E é disso que eu quero falar com vocês hoje, e vamos aqui trazer diversos pontos que eu acho fundamentais a gente prestar atenção, que são relevantes na hora de dar e receber conselho. E eu acho que tratando desses pontos, eu acho que isso vai facilitar muito a maneira de você contribuir, dando e recebendo conselhos dentro da sua equipe, dentro aí do
do ambiente no qual você se faz parte. E é claro que eu não estou falando aqui somente dentro do ambiente profissional. O aconselhamento ele é fundamental para o nosso dia a dia, para as relações que nós temos com outras pessoas. E talvez a gente tenha uma capacidade tão grande dentro de nós, a partir das nossas experiências, e por que não contribuir em levar esse conhecimento para as outras pessoas e fazer as pessoas procurarem refletir um pouco melhor sobre a vida e sobre a sua maneira de lidar com o seu dia a dia, com o seu comportamento. Beleza? Isso aqui é só um recadinho. Se gostou, no final deixa seu like, compartilhe, comente, faça parte aí do canal, que eu sempre estou trazendo alguns vídeos bem bacanas para a gente discutir no dia a dia. Bom, pessoal, a arte de dar e receber conselho. Eu até coloquei aqui que é um soft skill que não se pode negligenciar, de tamanha importância dele no nosso dia a dia. E é disso que a gente vai aqui falar um pouco, tentar entender como medir e dar conselhos, as melhores práticas para isso e quais são os diferentes modos de aconselhamento que se tem aí, que a gente pode propor a nossos colegas, enfim, a nossa equipe, e até mesmo aos nossos amigos que fazem parte dos nossos grupos sociais e aquelas pessoas que estão precisando aí, buscando, tentando encontrar um bom conselheiro para ajudar a ele a refletir um pouco mais sobre a vida. Então vamos lá, pessoal. Bom, aqui é um texto que eu trago para a gente refletir um pouco sobre a realidade dentro da empresa. Esse texto é fundamentado em algumas pesquisas que eu fiz do quanto é importante a ideia do aconselhamento dentro das empresas e como esse aconselhamento hoje é visto. Existe muita crença limitante sobre a ideia do aconselhamento. E é justamente disto, da importância desse tema e de tentar desmistificar essas crenças limitantes que eu estou gravando esse vídeo aula aqui, porque é algo tão fundamental para se criar dentro de uma cultura organizacional que as pessoas estão deixando de lado essa proposta de aconselhamento e buscando outras maneiras ou se fechando dentro do seu próprio mundo de uma maneira muito introspectiva, no qual, em vez de ampliar o modo de lidar, de ver, de enxergar uma problemática, de encontrar soluções ou caminhos diferentes daquele que a gente está enxergando, as pessoas têm se fechado, têm sido muito introspectivo com relação a entender que a outra pessoa pode nos ajudar muito na nossa caminhada e resolver questões que talvez a gente não seja capaz de resolver sozinho. E há uma distorção muito grande no mercado hoje sobre a ideia do conselheiro, sobre a importância disso. Depois que começou ali, principalmente a partir da década de 80, essa onda da autoajuda, esse modismo da autoajuda, de que é possível encontrar respostas prontas dentro de livros, 10 maneiras para ser um líder, 10 maneiras para ser gestor, 100 maneiras para ser bom na cama, 1000 maneiras para você ser um bom marido, o que você tem que ter para as pessoas admirarem, como fazer amizade, como se relacionar, como persuadir. Ou seja, é como se tivesse receitas prontas e essas receitas fossem cabíveis a cada pessoa. E isso não é verdade. Isso não acontece no dia a dia. E o conselheiro, ele perdeu um pouco a sua importância, porque as pessoas passaram a acreditar em autoajuda, em mecanismos que efetivamente não agrega valor nenhum a nós. Pelo contrário, nos ilude e nos leva à decepção. E a decepção acaba criando crenças mais limitantes ainda, ou seja, a gente vai se tornando cada vez mais limitante nas relações com nós mesmos, ou a relação nossa com outra pessoa, justamente porque aquilo que a gente acreditava ser um bom conselho não é. Na verdade, era uma ideia de trazer respostas prontas que caberia a você usar elas e encontrar aquilo que você busca. E isso não funciona. É diferente do aconselhamento. O aconselhamento é muito mais do que o bom senso e do que uma outra pessoa trazer a sua própria experiência para tentar fazer você seguir aquilo que ele pensa, o modo ou que ele está certo, que você deveria seguir ele. Não, o aconselhamento não tem nada a ver com isso. O aconselhamento é uma troca de ideias, é uma troca de conhecimento, aonde a ideia, a principal papel e a ideia de um bom conselheiro é atribuir você condições de fazer uma avaliação mais ampla, mais sistêmica, olhar as questões de uma maneira muito mais concisas,
com uma realidade, mas não entre o certo e o errado, e sim perceber que há possibilidades naquilo que a gente busca. Ou seja, existem diversas maneiras de encontrar soluções e diversas maneiras de enfrentar a problemática no qual a gente está. Então, a proposta do aconselhamento é muito mais ampla do que respostas de certo e errado, ou de que a pessoa tem mais experiência que você, ou ela tem mais conhecimento que você. Não é essa a proposta fundamental do bom conselheiro. Bom, dentro dessa realidade, como deveria ser? Bom, para quem recebe um conselho, para quem busca um aconselhamento, está recebendo um conselho, ele deveria se permitir a ouvir o outro, sem julgar, sem criticar, mas tirar daquele que está aconselhando o que ele está, a informação que ele está fazendo você refletir, você pensar, uma maneira diferente de olhar. Uma das grandes questões que as pessoas dificilmente conseguem compreender é que cada ser humano por si é um ser singular. Então, mesmo que vivencie dentro da mesma empresa, sobre o mesmo projeto, sobre até uma condição semelhante de experiências, cada pessoa atribui um valor àquilo que ele está experimentando com as suas experiências. Ou seja, ele vai enxergar suas problemáticas de maneira diferente do que nós enxergamos. Somos seres singulares, nosso modo de pensar, de agir, de reagir com o mundo são diferentes, não há igualdade entre as pessoas, nem no pensamento, nem no modo de se compreender uma informação. Cada um traz por si a sua maneira muito particular de observar, de entender, de tirar daquilo ali a importância do que está sendo dito. E isso é uma das questões mais importantes que deveríamos todos nós aprendermos, que o ato de você ouvir uma outra pessoa que tem uma experiência, que tem um conhecimento e tem uma maneira de observar uma questão, uma problemática, uma maneira de ver a vida, de como se relaciona, pode nos ajudar a ampliar nosso modo também de se comportar, de pensar, de refletir, de tentar encontrar soluções. Ou seja, se a gente aprende a ouvir muito mais que falar, se a gente, ao se dar dentro de um processo de orientação, um processo de aconselhamento, nós esvaziarmos nosso copo e nos permitirmos ouvir o que o outro tem para nos dizer, dali você pode ter certeza que muito conhecimento, muitas ideias, muitos insights irão surgir, porque é uma maneira diferente da pessoa observar uma problemática, uma questão. E esse é um dos problemas que hoje se tem quando uma pessoa busca o aconselhamento. Muitas pessoas buscam aconselhamento, mas talvez porque a outra pessoa enxergue aquele conselho de maneira, aquela problemática de maneira diferente, a pessoa que está sendo aconselhada se fecha e fala, não, ele pensa diferente de mim e por isso ele não está certo e eu estou certo, ele está errado e eu estou certo. E não é verdade, não é verdade. O que ele está permitindo a você e dando a você é uma maneira a mais de observar as questões no qual você busca o aconselhamento. Então, esse é o modo que deveria ser, mas não é. E por isso eu forço a reforçar a importância desse bate-papo. E para quem dar o conselho? Para quem vai dar o conselho? Outra questão também que há uma grande dificuldade das pessoas compreenderem sobre dar o conselho é o quanto ela ganha com isso. O fato de você disponibilizar seu tempo para ajudar alguém que está lhe pedindo conselho, isso lhe atribui valor, lhe atribui recompensas recompensas intangíveis que você não conseguiria sendo você de uma maneira introspectiva, de uma maneira fechada, ou de uma maneira egocêntrica, egoísta, enfim. O fato de você dar conselho a alguém, você também está aprendendo e refletindo sobre o que você aprendeu. Quando você vai falar para alguém, a pessoa te pede um conselho, se ela te pedir um conselho, você vai buscar dar esse conselho para a pessoa, naquele momento que você está dando conselho, você também está aprendendo, porque você está ouvindo as questões do outro, talvez questões e perspectivas do qual você não tinha pensado, não tinha atribuído isso a você, para você refletir de maneiras diferentes, ao mesmo tempo que você está, quando você vai dar o conselho, você também está refletindo sobre aquelas questões. Ou seja, você está aprendendo com aquele momento. E não só isso, está adquirindo o respeito da pessoa que está recebendo o conselho. E esse respeito
tem um valor intrínseco que nunca mais vai ser esquecido. É a importância dessa pessoa, só a importância dela ter escolhido você para ser um conselheiro já é um valor incrível, magnífico, ou seja, é o engrandecimento de você com você mesmo. E quando você faz isso, e isso passa a ser útil para aquela pessoa, essa pessoa tem uma gratidão por você que ela não vai esquecer. Você vai fazer parte da história dessa pessoa. E isso não tem preço. Isso é uma das coisas mais belas daquele que se busca ser um bom profissional, que busca escrever a sua história como profissional de maneira diferenciada. Então, as pessoas também têm que entender que praticar o ato de dar conselho quando alguém lhe pede também é um ganho intangível e imensurável, que é algo que vai ser marcado para você e para outra pessoa. Então, essa talvez deveria ser a maneira das pessoas observarem, tanto para quem dá, como também para quem recebe o conselho. Bom, o que acontece hoje no mercado? Mais de 60%, isso é uma pesquisa feita em 2018 nas empresas dos Estados Unidos, com mais de 3.500 pessoas ouvidas. Mais de 60% das pessoas hoje nos Estados Unidos não entendem o valor do conselho, eles não conseguem compreender a importância do conselho e muitas vezes eles buscam o conselho, mas não ouvem o conselho e não aplicam aquilo que está sendo aconselhado. Ou seja, atribui o conselho como mais uma informação. E esse é um grande equívoco e por isso volto a reforçar a importância desse bate-papo aqui que eu estou fazendo com vocês sobre a arte de dar e receber conselho. Então imagina o seguinte, por mais que tente se praticar a ideia nos Estados Unidos do aconselhamento, que é algo que faz parte faz grande parte da cultura das empresas, essas pessoas que recebem têm descartado a importância e o significado daquela ação, tanto de dar como de receber. E é isso que eu acho que vale a pena a gente perceber aqui, que isso é um grande equívoco, porque os dois lados aprendem, os dois lados crescem e a maturidade da cultura organizacional, ela vai se formando de uma maneira onde as relações humanas vão sendo cada vez mais valorizadas. Ou seja, o todo ganha, tanto a nível organizacional, como a nível introspectivo entre as pessoas e como a nível coletivo das relações humanas que se dá dentro da empresa. Então, é muito angustiante ver que as pessoas acabaram por trazer maneiras muito frias, muito incongruentes sobre algo que é tão importante para nós no dia a dia. Vamos lá, vamos entender um pouco disso, dessa questão do aconselhamento. O outro equívoco que se encontra muito quando vai se ler, que nessa pesquisa que foi feita nessas empresas dos Estados Unidos, uma das problemáticas que as pessoas ouvidas se deram por não entender muito o valor do aconselhamento é com relação às questões que eu apontuo aqui, que efetivamente se resume em 5 pontos, que é a falta da inteligência emocional, ou seja, a falta do controle emocional dessas pessoas, a falta do autoconhecimento, essas pessoas conseguirem identificar nela os seus próprios limites, aquilo que está faltando ou aquilo que poderia agregar mais para que ele pudesse ter uma visão mais ampla das questões, das problemáticas que ele se coloca. A maneira de moderar, ou seja, a maneira que é colocada tanto a quem dá o conselho como a quem recebe. Uma questão que ficou muito clara na entrevista é que muitas pessoas que são dadas como conselheiras dentro das organizações, as pessoas trazem muito o atributo narcisista, egoísta, egocêntrico, de querer mostrar muito questões identitárias, e isso inibe a pessoa que está recebendo conselho e até constrange as pessoas que está recebendo conselho. Então perceba que existe uma problemática o problema talvez nem seja tanto no aconselhamento, mas as técnicas, as ferramentas, os limites que essas pessoas não estão compreendendo, como colocar esse valor, como fazer esse processo. Então, a moderação também é um dos pontos que muito chamou atenção ao ler as pesquisas sobre aconselhamento.
Outra é a diplomacia, ou seja, você ser uma pessoa respeitosa, tanto no ato de dar como de receber. E por fim, a paciência. As pessoas estão deixando de ter paciência e buscando respostas muito mais imediatistas, muito mais rápidas e deixando de ouvir outras perspectivas, outras maneiras para ampliar as suas decisões e tomando decisões muito viscerais, muito emocionais, muito imediatas, com o objetivo de tentar resolver as questões de uma vez por todas no mais curto espaço de tempo. Então, esses 5 pontos é o que tem sido colocado como os grandes vilões no ato de dar e receber conselho. E aí gera um outro problema, que quando você começa um processo de aconselhamento, esse processo de aconselhamento não está adequado, você acaba criando crenças limitantes que vai impactar na forma tanto da pessoa que dá como da pessoa que recebe. Ou seja, vai desmotivando a pessoa a entender a importância do processo de aconselhamento. Então, se você não tem técnicas, não sabe lidar com a maneira mais adequada de ouvir, de perceber o outro, de compreender o outro, de deixar clara a informação, ou seja, de ser mais, como diz no slide anterior, mais diplomático ali, você pode acabar, em vez de você estar dando conselho com a intenção de ajudar a pessoa, você pode estar provocando uma condição de criar uma crença limitante, fazer essa pessoa enfim, não ouvir nada do que você falou e não aplicar nada, porque ela não se sentiu confortável. Da mesma maneira, a pessoa que ouve, ela também não demonstrar para a pessoa que está dando conselho que aquilo está sendo empático, que aquilo está sendo recebido de bom grado, que está sendo analisado, que está tendo um valor ali considerado sobre a informação. Se a pessoa é apática dentro de um processo de aconselhamento, o conselheiro também ele perde ali aquela vontade, aquele tesão de estar fazendo aquilo ali, e há uma sensação de desmotivação muito grande para o conselheiro. Então, tanto dar como receber tem que ser algo aprimorado, a gente tem que aprender a fazer isso, porque por menos que a gente tenha a intenção de prejudicar o processo, talvez alguns modos comportamentais, algumas maneiras de reagir e de agir, a gente pode acabar criando dentro desse processo que deveria ser algo maravilhoso, algo incrível, tornar-se isso algo apequenado, algo rancoroso, entristecido. Então sim, é preciso desenvolver algumas técnicas, algumas maneiras que talvez um bom líder deveria trazer como atributos, entre as suas preocupações como atributos, para não só ele saber dar conselho e ele saber receber conselho, como ele também poder ajudar as pessoas, a treinar as pessoas ou a levar uma luz para as pessoas, para que eles possam aplicar isso no seu dia a dia. E isso talvez seja uma das questões que falta dentro das organizações, e está muito claro quando se vai perguntar para as pessoas o que elas acham do aconselhamento. Isso aparece de uma maneira muito evidente quando essa questão é colocada dentro das organizações. Bom, pessoal, vamos aqui deixar uma frase que vocês, que talvez seja a primeira dica aqui para vocês não esquecerem mais. Tanto o ato de dar e receber conselho requer inteligência emocional, o autoconhecimento, a moderação, a diplomacia e a impaciência e a paciência. Ou seja, esses 5 pontos eles não podem ser desconsiderados. Isso é algo que você tem que ter muito claro na sua mente, tanto para quem dá como para quem recebe. Então, o fundamento de toda essa videoaula de hoje é nessas 5 questões. Beleza, pessoal? Bom, por que é mais difícil do que parece? E aqui eu deixo 4 pontos que talvez resume a falta daquelas 5 questões anteriores. Bom,
Primeiro que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de saber o seu limite, de autoconhecer. E isso pode levar a uma, a uma alucinação do que a pessoa acha que sabe. E quando a pessoa vai dar ou receber conselho, tem que estar muito claro que tanto quem dá como quem recebe não tem todas as respostas. O objetivo do aconselhamento não é dar a resposta, e sim fazer a pessoa refletir, pensar, analisar, ter critérios críticos sobre a maneira que ela pensa, sobre a maneira que ela faz a abordagem, para que ela possa perceber que é passível que aquela problemática, que a solução para aquilo que ela busca, seja observada de maneiras muito mais sistêmicas, muito mais amplas. Existe talvez entender que há outros caminhos, outras possibilidades. E também, com o aconselhamento, a importância do que ela está buscando como informação, como conhecimento, para que ela possa tomar as suas ações. Então, tanto para quem dá conselho como para quem busca o aconselhamento, é entrar num processo de aconselhamento sem levar as respostas, sem levar as certezas, sem levar as verdades. É sentar dentro de um processo empático e aprender a ouvir muito mais que falar. E aquele que está dando conselho, ele também tem que ter dentro dele a ideia de que ele tem que ouvir muito o outro e buscar compreender o que o outro está querendo dizer, qual é a importância do que o outro está dizendo, o quanto tem ali de informação que são necessárias para o conselheiro poder instigar no aconselhado maneiras diferentes de pensar. Ou seja, a gente tem que entrar num processo desse de copo vazio, A gente tem que aprender que aquele instante onde se busca o conselho e quando está sendo aconselhado é um ato de conhecimento, de diálogo para buscar conhecimento. E aí, a partir de perspectivas, ideias, experiências diferentes, haver uma atribuição sobre aquilo que a gente já sabe. Beleza, pessoal? O outro problema que é muito observado dentro que talvez seja uma das dificuldades mais grandes encontradas no aconselhamento, é definir mal o problema. Ou seja, a pessoa que está buscando o conselho, ela não está para ela tão claro o que ela está buscando. Talvez ela tenha pouca informação ou ela não saiba colocar isso de uma maneira ampla, de uma maneira que fique para o aconselhador, que fique para ele muito vidente o que ele tem que buscar, o que ele tem que expressar, o que ele tem que analisar, o que ele tem que perceber. E isso é fundamental. Mas o que prejudica muito o ato de definir a problemática é a questão do medo. Mas o medo em termos de vulnerabilidade. Às vezes a pessoa que vai buscar um conselho, ela não se sente à vontade de se expor. E aí você inibe o processo, você prejudica o processo. Quando você busca um conselheiro, você tem que estar no estado de vulnerabilidade, você tem que estar no estado de permissão, tem que abrir, tem que demonstrar o porquê você está buscando. Também tem que demonstrar que você é um ser como qualquer outro ser que tem seus limites, que tem suas imperfeições, que não consegue resolver todos os problemas do mundo, que tem suas dificuldades. Ou seja, para você conseguir um bom conselho, você também tem que estar permissível para que aquela pessoa consiga compreender o porquê, como, o que está prejudicando a maneira de você lidar com uma questão, com uma problemática, com o dia a dia. E aí sim, um conselheiro ele consegue, dentro de perceber isso, ele vai buscar ali mecanismos, ferramentas e conhecimentos, até pesquisar sobre como lidar com aquelas questões. Mas você tem que se permitir, tem que haver uma permissão dos dois lados, porque o conselheiro também pode simplesmente falar, cara, eu não dou conta disso, vou pesquisar, me dá um tempo. Ou seja, provavelmente é possível que um conselheiro, existe temas, existe questões que ele também não domina, porque ninguém sabe tudo. Por mais que ele tenha experiência em algo, ele não pode dizer aquilo que
que ele não tem certeza, ele não pode simplesmente arriscar e dizer coisas ou tentar conduzir você para certas condições e caminhos no qual para ele também não está muito claro. Então, definir mal o problema e observar isso de uma maneira muito rasa pode prejudicar um processo de aconselhamento. O outro o mal que acontece continuamente é o descartar o conselho, ou seja, a pessoa busca um conselheiro, esse conselheiro ele constrói ali uma melhor maneira de lidar com essa problemática e a pessoa que recebe não entende o valor do conselho ou não aceita aquilo porque contradiz as suas próprias ideias, contradiz as suas próprias questões e acaba descartando o conselho e não colocando em prática. Ou seja, esse é uma outra questão que volta ali na questão da vulnerabilidade e do copo vazio. Ou seja, se você está buscando um conselho, é possível e é normal e provavelmente vai acontecer da outra pessoa observar a forma que você está, observar diferente a forma que você acha. Pode ser que a pessoa contrarie a maneira que você está pensando e você tem que saber lidar com isso, porque ele pensa diferente e talvez justamente essa maneira de observar diferente de você é o que vai fazer você chegar de uma maneira muito mais com muito mais excelência na resolução daquilo que você busca. Ou seja, um dos grandes problemas é o descartar o conselho. Não descarte, analise, pensa, reflite, coloque em prática, que talvez seja aquela vírgulazinha que o conselheiro está lhe dando que faltava para você conseguir a plenitude do que você busca. O outro é avaliar mal a qualidade do conselho. Não é porque a outra pessoa pensa diferente, a outra pessoa tem experiências diferentes, a outra pessoa tem uma vivência, um modo de observar diferente do seu, que ele é bom ou mau conselheiro. A gente tem que tirar essas máscaras, questões de julgamento, de crítica do outro, porque o outro não pensa como eu penso, o outro, eu estou mais certo que o outro, ou eu sei mais que o outro, ou eu tenho mais conhecimento que o outro. A gente precisa tirar essas máscaras que a gente vivencia, se colocar no estado de vulnerabilidade, senão não vale de nada um conselheiro. Não vale de nada, tanto para quem dá como para quem recebe. Então, avaliar mal a qualidade do conselho também é uma das questões que torna esse processo mais difícil e tão crítico nos dias de hoje, e que deveria ser, pelo contrário, né? Deveria ser uma das questões que deveria ter atributos de valores organizacionais imensuráveis, mas talvez por esses 4 pontos tenha se tornado tão difícil encontrar bons conselheiros, ao mesmo tempo pessoas que estão buscando ir além do que a si mesmo, né? Então, esses 4 pontos acho que vale a pena você refletir um pouco sobre o ato e a importância do conselho e talvez o que está prejudicando você em dar o conselho e você em receber o conselho. Vale a reflexão aqui. Uma outra questão são as tendências que a gente segue quando a gente busca e quando a gente dá o conselho. Então eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas tendências. Eu aqui resumi. Claro, não tem como eu fazer uma aula inteira aqui e a gente teria que destrinchar ponto a ponto desse e falar um pouco mais questões comportamentais, mas como a gente não tem aqui todo esse tempo do mundo, eu espero que com esse resumo, com essa reflexão, eu consiga pegar cada um desses passos e fazer você mesmo pensar com você e você mesmo analisar a importância, onde está pegando, conseguir aqui refletir um pouco mais sobre como você está conduzindo um processo de aconselhamento ou como você está recebendo esse processo de aconselhamento. Então, a parte 1 é para aqueles que vão dar conselho, a parte 2 é para aqueles que vão receber conselho e depois a gente vai agregando um pouco mais de conhecimento para ampliar ainda mais as reflexões sobre o processo de conselho. Bom, pessoal, um dos pontos fundamentais que um conselheiro tem que ter por ele é saber quais são os limites. E aqui vai um ponto fundamental para a gente entender. Não dê conselho para quem não pediu conselho. E dê conselho dentro daquilo que a pessoa está pedindo. É normal a pessoa
ver o outro fazer, enfim, dinâmicas, um trabalho que não é bacana, ou uma linha de pensamento que não está indo certo, é normal a gente meio que se incomodar e se preocupar e querer trazer para nós a problemática do outro e falar assim, cara, deixa eu ajudar essa pessoa, deixa eu dar a mão para essa pessoa, porque vai sair caca dali, não está funcionando o que ele está fazendo. O problema é que as pessoas, nem sempre as pessoas querem receber conselho. E isso a gente tem que entender que cada um tem as suas questões a resolver. E cada um tem por si o seu modo de ver a vida e às vezes tem pessoas que precisam aprender sozinhas. Elas não dão o braço a torcer e não querem receber conselho, elas não querem. Então essas pessoas têm que aprender sozinhas. A gente não pode querer resolver o problema do outro, ou o problema que não nos pertence, ou querer mudar o modo do outro pensar, o modo agir, o modo da pessoa ser. Primeiro que nós não somos ninguém para isso. Não importa quais diplomas você tem, quantos anos de experiência você se fez naquela área. A gente não, nenhum de nós, ninguém nessa vida é dom da verdade e dom da certeza. Tudo é possibilidade. Então, a primeira questão que a gente tem que atribuir para nós mesmos é saber, cara, o que eu sei, para mim tá beleza, mas eu não sei se é cabível a outra pessoa ou se efetivamente o que eu sei é uma verdade, é uma certeza. O que a gente tem é sempre possibilidades, é uma maneira de nós observarmos a vida e as problemáticas da vida. E cada ser é um ser singular, nunca esqueça disso. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que compreender, principalmente como conselheiro, ok? O segundo ponto é que tem pessoas que não querem um conselho. E se você tentar fazer isso, você vai criar um inimigo. Você vai prejudicar o processo de amadurecimento daquela pessoa. Então, cada um tem por si os seus problemas. Ou seja, o meu problema, eu resolvo o problema daquela pessoa, ela resolve, cada um resolve por si suas questões. Se ela pedir para você, vier procurar você para o conselho, nota 10. Não meça esforços para isso se aquilo estiver dentro das suas possibilidades, seus conhecimentos, da sua experiência, você tiver tempo para fazer isso. Agora, se a pessoa não buscar, você pode até perguntar para ela, e aí, você está precisando de alguma ajuda? Se você ver uma maneira muito recusa, muito imponente de dizer não, beleza. Cada um tem que cuidar das suas responsabilidades. Ninguém é responsável pelo outro. E essa linha de limite a gente tem que ter muito claro para nós, principalmente para aqueles que são conselheiros. Uma outra questão é que no ato de dar o conselho, você não pode perder o foco do que você está fazendo. Se a pessoa procurou o conselho para um determinado tema, você tem que trabalhar aquele tema. Você não tem que ampliar esse tema, porque você também não é dono da verdade. Você não tem ali, ela não está te pedindo conselho de outras coisas. Você tem que focar naquilo que faz sentido para aquele tema e não querer levar isso para as outras condições ou discutir outras questões que não pertencem àquilo que ela está buscando. Isso simples isso é fácil de entender por diversos fatores. Uma, que você pode ofender essa pessoa pode se sentir ofendida, apequenada, pode se sentir ameaçada, pode se sentir recusa, pode se sentir incapaz. Ou seja, não faça isso. Se ela pediu conselho numa área e um determinado tema, é isso que você vai seguir na sua cartilha. Dê o seu melhor para aquilo que ela está buscando. Somente só. Isso é uma das questões mais importantes que nós temos que compreender sobre o processo de dar conselho. Isso é uma prática que eu trago por si até dentro da terapia comportamental, que faz parte de uma das regras de um bom terapeuta comportamental e mesmo um bom coaching. É você fazer aquilo, seguir aquilo que a pessoa está buscando, não querer levar para outras questões que talvez você possa ultrapassar alguns limites e ofender aquela pessoa se sentir mal com o que você está, mesmo que a sua intenção seja boa, a pessoa pode não entender isso como algo positivo. Beleza, pessoal?
Uma outra questão é diagnosticar erroneamente os problemas. Um bom conselheiro, ele tem que ter muito claro o que a outra pessoa está tentando dizer para ele. A clareza, ela tem que ser como um cristal, como algo que seja fique colocado de uma maneira muito óbvia. E se você tiver dúvida, pergunte. E se você tiver certeza que você entendeu, pergunte novamente. Não deixe vírgulas, não deixe amarras. Se você vai dar conselho, o que a pessoa está te pedindo como uma orientação, como uma deliberação para você seguir com aquilo, tem que ficar muito óbvio para que você não justamente corra o risco de ultrapassar o limite ou conduzir a pessoa para outras questões que não pertencem àquilo. Então, se você, quando estiver dando conselho, você tiver certeza do que a pessoa está pedindo, a hora que você tiver a certeza, você pergunte novamente. Seja chato em deixar todos os pontinhos muito bem amarrados, muito bem explicitados, para que você não cometa equívocos ao dar conselho. Outra questão é nunca dê orientações a partir das suas experiências, a partir de você mesmo. Esse é um outro equívoco das pessoas conselheiras fazer. Um conselho, ele é dado, ele parte da sua experiência e também de outros conhecimentos. Ou seja, tem que haver uma literatura ali, tem que haver um conjunto de fontes de informações que possam ajudar a outra pessoa quando você estiver dando um conselho. Porque senão você vai simplesmente replicar aquilo que você acha que é verdade. E o problema é que você não tem a verdade, você não tem a certeza. Existem outros mecanismos. Por isso que eu falo que o aconselhamento é um ato de aprendizado para quem vai e para quem vem, ou seja, para quem dá e para quem recebe. É uma troca de conhecimento. E quando você se dispõe a dar conselho, você tem que colocar ali na sua agenda o tempo que você vai se dedicar para desenvolver conhecimento para poder dar aquele conselho. Um conselho não é fundamentado somente nas suas experiências. Isso não é conselho. Isso tem outro nome que a gente vai falar daqui a pouco. Ok? Então, um conselho, ele parte do que você sabe e você vai buscar outras referências, outras literaturas, outros indicativos, estudos sobre aquilo que você está falando. E essa troca de informação que vai se transformar em conhecimento e se colocar em prática até em sabedoria é o que faz é o que dá valor ao conselheiro e ao aconselhado. Beleza? Então não cometa esse erro de querer dizer só sobre você. Primeiro que você vai ofender outra pessoa, vai ser pequeno demais para outra pessoa, não importa quem seja, e vai ser pequeno demais de você com você mesmo. Então, sempre que você for orientar a pessoa, tiver uma certeza, vai pesquisar, vai ler, vai ver como é que está sendo aplicado hoje. Pode ser que mudou a tecnologia, mudou os estudos, mudou a área da ciência. Então, é sempre uma maneira, o ato de dar conselho é sempre uma maneira de você também reaprender, criar conhecimento de você com você mesmo. Então, considere isso como um fator fundamental quando você vai dar conselho. O outro ponto é transmitir mal o conselho. O que é transmitir mal o conselho? Tem tudo a ver com o slide anterior. É você ser muito raso no que você está dando como orientação. Você não deixar claro para outra pessoa, não ter ali um conjunto de dados para que possa fortalecer aquilo que você está oferecendo. Você não ter literaturas para que você possa usar como argumento e exemplos. Você falar uma coisa de uma maneira muito rala, muito subjetiva, muito aberta, muito excludente com a própria realidade. Então, um outro fator que prejudica muito a qualidade do conselheiro é o quanto ele está sendo raso, superficial, o quanto ele está omitindo de informação, tanto dele com ele mesmo, porque ele talvez não domine aquilo que ele se diz dominar, e aquilo que ele está levando a outra pessoa que está na frente dele para um caminho que talvez vai prejudicar a pessoa, a empresa, você, enfim.
pode virar uma bola de neve. Então, não transmita mal um conselho. Se você for dar esse conselho, se baseie, tenha fundamentos, tenha critérios, tenha um conjunto de dados no qual vai fazer a pessoa se aprofundar dentro daquilo que você está aconselhando e instigando a pessoa a procurar aquele conjunto de dados que você está passando, a buscar em si a sua melhor maneira de interpretar, a sua maneira de observar aquilo e então colocar em prática. Uma outra questão é lidar mal com a reação. Isso é um problema seríssimo dos conselheiros. Não é porque eu estou aconselhando a outra pessoa que a outra pessoa vai reagir bem com aquilo. Até porque, muitas vezes, quando a gente está aconselhando, a gente pode cair em determinadas áreas, determinados pensamentos, que vai infringir um pouco aquela linha tênue entre aceitar e não aceitar, entre o que é bom e o que a pessoa não entende ser uma coisa boa. Então, você não pode lidar mal com a reação. Talvez para a pessoa aquilo seja um ponto crítico, um ponto muito sensível, e a pessoa pode engolir aquilo de uma maneira muito quadrada. Quando chega esse ponto, você tem que ouvir a pessoa, se ela concorda ou não, e entender a perspectiva da pessoa, se a pessoa quiser falar. Que pode ser que a pessoa também não queira, que seja algo tão sensível a ela que ela não queira falar. E tá tudo bem, se você perceber que a pessoa não gostou, não aceitou bem o que você está falando, é o momento de você crescer, tornar a pessoa mais madura, maior, e ouvir ela, se ela quiser dizer o que ouve. E simplesmente ouvir, não discutir, não provocar, não estender, não querer colocar, impor aquilo que você está dizendo como uma verdade, como uma certeza. E sim, ouvir a pessoa e para ela, se para ela não está bom e ela entende daquele jeito e deve encerrar aquele assunto, tudo bem, tá tudo bem. Tem pessoas que estão preparadas a ouvir, tem pessoas que estão preparadas a aprender, tem pessoas... Tudo é um processo de maturidade, de experiência que a gente tem com a vida. Então, não tem o fato da pessoa não aceitar ou não gostar, é você nesse momento que tem que aprender. É você nesse momento que tem que se perceber como autoconselheiro e falar assim, o que será qual foram os equívocos que eu cometi? O que fez essa pessoa não entender isso de uma maneira tão suave, tão determinada? E no final do processo, você pedir um feedback dela e pedir esse feedback em silêncio. Ouvir o que a pessoa tem para dizer, sem discutir, sem brigar, sem impor. Você percebeu que não foi bem no final do processo, quero ouvir seu feedback. E se a pessoa falar, cara, isso, aceite aquilo, observe, absorva aquilo que ela está dizendo como feedback, para que você tire daquele feedback o que você precisa aprender. E dentro desse aprendizado, desse feedback, você vai se tornando cada vez mais um profissional melhor, um aconselhador melhor e uma pessoa melhor, com certeza. Então, não reaja mal. E isso é um problema muito sério dentro dos conselheiros, que a pessoa fala... tem uma frase que eu ouço muito, que é muito comum dentro das empresas, que eu ouço muito, que é como aquela pessoa é ingrata. Não, cara, não tem nada de gratidão e ingratidão. É que talvez existem temas e informações e detalhes e conjunto ali de condições da pessoa que você acaba atingindo, ultrapassando, enfim, batendo de frente com certas questões muito particulares, que talvez para a pessoa não foi legal, e enfim, tá tudo bem. Mas não deixe de ouvir o feedback da pessoa, não deixe de ouvir, porque é importante você perceber, até para compreender e para o próximo conselho que você for dar, como conselheiro, você aprender aonde você está ultrapassando os seus próprios limites. E isso é comum, tá, pessoal? Isso faz parte do nosso dia a dia, seja como líder, seja como gestor, seja como professor, seja como treinador, facilitador, palestrante. Isso faz parte e a gente tem que entender isso como um processo de maturidade, de crescimento. Se você quer se tornar uma pessoa pequena, ouça só as pessoas que concordem com você. Se você quer ser uma pessoa insignificante na vida, ouça opinião só daquelas pessoas que gostam de você, que nunca vai dizer o que você precisa ouvir.
mas vai dizer sempre o que você quer ouvir. É isso que faz a diferença entre sermos pessoas melhores, mais preparadas para a vida, ou pessoas apequenadas. É essa a diferença. Então, se você quer se tornar um profissional, um bom conselheiro, um bom gestor, um bom líder, saiba ouvir também as pessoas que não concordam com você, e talvez ali esteja um dos maiores aprendizados que a gente pode ter de nós com nós mesmos. Bom, pessoal, agora vamos ver um pouco o lado de quem recebe o conselho. Vamos entender quais são os problemas de quem está buscando o conselho. Uma das grandes questões que quem busca o conselho e comete equívocos é na hora de buscar a pessoa para ser seu conselheiro. E aqui eu vou repetir a frase que eu falei atrás. Se você quer estagnar sua vida, quer ser apequenado, quer parar de crescer, busque conselhos só com as pessoas que você conhece. Porque essas pessoas vão dizer para você o que você quer ouvir. E isso não é interessante. Então, a hora que você for buscar um conselheiro, busca alguém que você não se sinta à vontade. Busca alguém que te desafie, que você admire, porque a pessoa ela é agradecida e você tem até um certo receio de estar com aquela pessoa. É justamente essas pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós, que podem agregar valor a nós. Ou seja, não tente encontrar pessoas que você se simpatiza, que tem uma certa relação. Amplie, saia da sua linha de conforto e busque ouvir pessoas que estão fora dela. É ali que você consegue adquirir outras possibilidades de pensar, de analisar, outros critérios de viabilidade, de observação, e ouça muito bem essas pessoas. Então, na hora de buscar pessoas certas, saia da sua zona de conforto. Outra questão é que não procure um só, outro só. Tenta ampliar isso, tenta ouvir mais de uma pessoa, tenta ouvir mais pessoas para que você consiga observar outros modos de pensar, porque cada um com certeza vai trazer o seu modo de pensar, e aí desse conjunto de pessoas, de pensamentos, de propostas, você conseguir condicionar você a concluir uma decisão, uma formatação de uma problemática, de uma resolução de uma problemática, de uma maneira muito mais ampla, muito mais enriquecida, com muito mais conhecimento, com muito mais saber. Quanto mais possibilidades se ouvir, maior é o leque de informação, de conhecimento que você tem para tomar uma decisão, e isso vai levar você a ser mais preciso com você mesmo. Um outro ponto é desenvolva um entendimento comum. Ou seja, quando você vai buscar o conselho, você tem que meio que compreender o que a pessoa está dizendo e não tentar contrariar ele. Ou seja, se ele está conduzindo você para uma determinada reflexão, um determinado caminho de ideias, de pensamentos, você tem que também exercitar para você compreender o que ele está lhe dizendo. Ou seja, é papel seu que está buscando um conselho também compreender o que a pessoa está dizendo e criar um entendimento comum, uma proposta comum. Ou seja, vocês falarem a mesma língua, ter a mesma diretiva, a mesma perspectiva. Por quê? Porque tem que haver uma relação de duas pessoas somam, não um subtrai ao outro. Então, quando você for pedir conselho, procure compreender o que ele está dizendo e se esforce para entrar no mundo dele, não só ele entrar no seu mundo. E aí, com esse desafio, você acaba entrando naquele que se chama rapport, ou seja, há uma congruência de pensamentos, de ideias, de palavras, de verbos, de signos, aonde dali vai se sair para algo maior. Ou seja, 1 mais 1 vai dar 3, não 2. 1 mais 1 cria um terceiro aqui, que é a somatória desses dois. Beleza, pessoal? Bom, crie alternativas, ou seja, dentro desse conjunto de pessoas que você vai ouvir o conselho, vai buscar o aconselhamento,
crie alternativas, ou seja, bom, desse conjunto todo aqui, o que eu posso tirar disso? O que eu posso, dessa somatória, o que isso pode, o que isso está querendo me dizer? Qual que é o resultado disso tudo? Ou seja, não é esse, não é esse, não é esse que é certo, é o conjunto desse aqui que vai me dar essas possibilidades, esse modo de ver, esse modo de compreender. Ou seja, crie ali alternativas daquilo que você está recebendo como conselho. Construa você com você mesmo, a partir de todos esses conselhos, desse conhecimento, uma proposta talvez que agregue muito mais valor. Beleza, pessoal? Outra questão que esse é um dos problemas mais sérios, né? A pessoa ouve o conselho, mas acaba não convergindo isso para uma decisão. E aqui eu coloco até uma frase, né? Na hora de estreitar as opções e escolher o rumo e a ação, os aconselhados muitas vezes caem nas vítimas dos viés da aprovação. Ou seja, procura dentro daquilo ali inventar a roda e não faça isso. Ou seja, a partir do que você está tendo ali de conselho, tome a sua decisão, busque levar aquilo adiante, não tentar a partir daquilo reinventar algo novo que você não vai chegar a lugar nenhum. Ou seja, esse vítima do viés de aprovação é justamente você querer levar isso de uma maneira para provar quem está certo, quem está errado, e não conduzir isso por um caminho onde vai se chegar a algum lugar. É simplesmente você querer provar que a pessoa falou certo, a pessoa que você estava certo ou que você estava errado, e não conduzir isso a construir algo, que é aquilo que eu chamo de terceiro, né? Construir algo maior. E aí tem um caminho, você querer reinventar a roda porque acha que sabe mais que a pessoa, ou que a pessoa está errada, e procurar outros caminhos para além daquilo e tentar ali construir algo diferente. Não vá por esse caminho, porque você vai acabar muitas vezes se frustrando, e aí, como bom ser humano, você vai querer culpar o conselheiro dos seus erros falhos e não perceber que foi você que se equivocou de você com você mesmo, das decisões que você tomou. Então, sempre que você for procurar, converja isso para uma decisão, para algo, para chegar naquilo, agregue o seu valor com o valor do conselheiro e chegue a algum lugar. Não tente reinventar nada, não caia nesse viés de querer provar que você está certa e que o outro está errado. Não vá por esse caminho, porque você vai acabar construindo crenças limitantes e se sentir cada vez mais pequeno e mais frustrado. E a frustração é uma das crenças que mais limita o ser humano a crescer. Então, não vá por esse caminho. Se vá buscar conselho, siga a somatória desse conselho com você, com aquilo que você tem a contribuir, e tome a decisão. Não tente cair aí nos viés da vida. Bom, e por fim, coloque em prática. Não só ouça o conselho e aquilo fique por ficar. Você tem que colocar a resolução de um conselho, ou seja, aquilo que você busca, você tem que ir atribuindo prática àquilo. Vá experimentando. O grande valor da vida é a experiência. Então, se a pessoa está aconselhando você está trazendo para você caminhos a tomar, perspectivas a tomar, uma visão mais ampla, conforme você vai recebendo isso, vá praticando. Na prática, você vai ali melhorando. É na prática que você vai falando, pô, isso aqui perfeito, funcionou. Isso aqui não funcionou tão bem, então isso aqui eu posso melhorar um pouquinho. Posso até voltar lá nos conselheiros e perguntar um pouco mais sobre essa questão, mas vá experienciando o processo, porque senão vai ficar no papel. E aí vem também a tal da frustração. A frustração é uma crença limitante que faz nós sermos cada vez mais pequenos. É muito difícil ressignificar crenças que partem de frustrações experienciais. Acredite em mim,
como bom desenvolvedor comportamental, como bom terapeuta comportamental, como bom estudioso do comportamento humano, da psicologia social e comportamental, não caia nesse mundo. Coloque em prática tudo que você for constituindo de conhecimento, de proposta, de ideias, vá praticando passo a passo, senão você vai entrar pior do que entrou no processo de aconselhamento. Bom, outra questão que é fundamental é que existe uma perspectiva muito diferente de quem dá conselho e de quem recebe conselho. A pessoa que dá conselho, ele tem uma preocupação, ou deveria ter uma preocupação, muito grande em trazer conhecimento, trazer embasamento e mostrar fundamento do que ele está aconselhando. Em contrapartida, a pessoa que busca o conselho, ele quer mais a prática, ele quer colocar o negócio para funcionar, ele quer mais executar o processo. E aí é um ponto fundamental para os dois lados. Tem que se encontrar o equilíbrio dessa questão. Ou seja, quem dá conselho é muito mais idealista e quem recebe o conselho é muito mais pragmático. É preciso encontrar um senso comum no processo. Ouvir todo o conjunto de conhecimento que o conselheiro está dando e, ao mesmo tempo, quebrar essa ânsia, essa ansiedade de querer colocar em prática sem ter todos os atributos muito claros, de uma forma muito... um contexto muito bem apresentado, ou seja, um conjunto de informações suficientes para você efetivamente tomar as decisões que você precisa. Não tente atropelar o processo. Eu acho que esse é o ponto fundamental para entender. Porque o conselheiro, ele tem que fundamentar o que ele está falando e você tem que entender essa fundamentação. Senão você vai fazer as suas ações de uma maneira muito rasa. Por isso que eu volto ao slide anterior. Vai experimentando, experiencia o processo para que você possa também contribuir com conselheiros na hora, durante o processo. Ou seja, você está colocando em prática o que você está aprendendo, o que você está levando ali como conselho e ao mesmo tempo está dando um retorno para os conselheiros. Você está fazendo um processo inverso e alimentando até a própria experiência, conhecimento do conselheiro. Mas não tente começar algo com informações rasas, sem ter ali muito claro o conjunto de informação que você busca, porque senão você acaba também levando a alguns equívocos. Esses equívocos podem gerar em você uma ideia de que o culpado é o conselheiro que não foi claro, ou seja, você sempre vai tentar encontrar uma razão e encontrar um culpado. Então, em vez de fazer isso, vá tomando esses passo a passo, mas desde que você tenha clareza do que você está fazendo a partir dos conselhos que você está recebendo. Beleza, pessoal? Bom, parte 3. E aqui eu acho que é muito bacana. Eu fiz um resuminho aqui das diretrizes, tanto para quem dá como para quem pede conselho, tá? E eu vou aqui falar 6 pontos fundamentais que você deve levar em consideração de um resumo de como ser um bom conselheiro e como ser um bom aconselhado, né? Ser saber receber muito bem o conselho. Bom, o foco não está somente no conteúdo do conselho, e sim na atenção, tanto a forma como aconselha, quanto aquilo que aconselha. O que eu quero dizer com isso? Que quando está você, um conselheiro e um aconselhado, quando você faz ou o conselheiro ou aconselhado, o foco não está só em um dizer e o outro falar, está na integração entre os dois e uma troca de informação para que se crie ali um terceiro. Ou seja, não é 1 mais 1, 2, e sim 1 mais 1, um terceiro núcleo ali de conhecimento, de informação, para que possa agregar valor a você. Um erro é pensar no conselho como uma transação que é feita só uma vez e está concluída. Não. O aconselhamento, ele tem que ser uma prática de dinâmicas ali, de bate-papo, de conversas. Não é um conselho só, não é uma pessoa ou uma sessão só de aconselhamento. Não, é um processo dinâmico que deve ter ali uma condição de vários encontros
aonde vai se aprimorando esse aconselhamento e vai se demonstrando o que se compreendeu, o que se colocou em prática, o que está funcionando, o que não está funcionando. Não é uma ou duas sessões, não. É um processo mesmo. Isso é um equívoco também muito grande que acontece. Até porque a gente não consegue expor tudo as nossas ideias em uma única bate-papo. Mesmo que esse bate-papo leve 10 horas. Não. É vários encontros, vários momentos de fazer essa troca de aconselhamento. O aconselhamento inteligente é mais do que distribuir, aceitar e sabedoria. É exatamente isso aqui que eu falei, tudo que eu falei até agora, de tudo que eu demonstrei. O aconselhamento é uma troca, é uma troca. E o bom conselheiro, ele tem boas perguntas. Ele é aquele cara que faz provocações para instigar o outro, a outra pessoa ter seus insights. Ou seja, o bom conselheiro, ele tem que sempre ter na manga boas perguntas para que o outro... Peraí, você estava pensando assim, você dá um checkmate nele, mas por quê? O que te levou a pensar dessa forma? O que você acha que vai resultar disso? O que faz você pensar que assim está certo? Ou seja, vá instigando essa pessoa para que ela sinta-se provocada, e é justamente a provocação, a incerteza, a dúvida que vai resultar num bom conselho. Tá? Então, o aconselheiro inteligente ele sempre distribui, ele não só distribui verdades, conhecimento, ele vai fazer na outra pessoa, nela buscar o conhecimento que ela quer. Tenha em mente, de maneira clara e objetiva, que é um processo criativo, colaborativo, uma questão de esforço mútuo para entender melhor os problemas e encontrar caminhos promissores a seguir. É sempre uma troca, não existe verdades, ok? A pessoa está trazendo outros conhecimentos que vai agregar ao seu, ou vai alimentar o seu, e ali fazer provocações para que você, com as dúvidas, gere insights para encontrar soluções melhores. Exige uma conversa contínua e duradoura, ou seja, o conselheiro sempre tem que estar presente durante todo o processo que você precise dele. Não tente resumir isso em 2 encontros. Torna-se fundamental gestores e líderes aprender a dar e receber conselhos para fazer bem seu trabalho, mas esse intercâmbio é difícil dos 2 lados da mesa. Fazê-lo mal pode levar a decisões falhas, relacionamentos desgastantes e carreiras paralisadas. Ou seja, tenha em mãos e na cabeça e na sua alma da sua responsabilidade. Ou seja, tanto em dar como em receber o conselho. São 2 pessoas que estão ali num processo de plena responsabilidade. Algo fora do contexto, uma indução, uma condição de induzir a pessoa para outros caminhos, pode prejudicar essa pessoa, não só daquele projeto, naquele momento, mas até uma carreira, até o futuro da pessoa. Então sempre pense na responsabilidade que você tem, tanto quando dá quanto como recebe. E aqui eu fiz um resumo bem bacana das diferenças entre os processos. Então, muito se fala, né? Mas será que coaching, mentoria é um processo de orientação, é um processo de aconselhamento? Tudo que a gente faz, que a gente coloca, que alguém pede para nós, para que a gente possa auxiliar ele a melhorar o seu modo de pensar, entender e compreender, é um processo de aconselhamento. E o coaching faz parte disso. E aqui eu fiz um resuminho bem claro da diferença entre eles, mas eu espero que isso ajude. Então, por exemplo, o que é um conselho isolado? Né? Eu vou pedir um conselho isolado. O conselho isolado é justamente você procurar uma pessoa que tenha experiência, que tenha um saber, que tenha uma visão talvez mais ampla ou igual à sua, e pedir para essa pessoa te ajudar e trazer perguntas para você, te provocar de alguma maneira, que o qual você tenha decisões muito pontuais a tomar. Então, qual dos meus gerentes eu devo promover? Isso é um conselho isolado, ou seja, você vai procurar pessoas do qual tenham conhecimento ali do ambiente, consiga enxergar o ambiente um pouco além de você, ou um pouco mais amplo, que tenha opiniões ali diferentes, que possa te ajudar a chegar a uma decisão, a somar com a sua decisão e a chegar a uma decisão melhor.
mais ética, talvez. Então, por exemplo, onde devo construir uma nova fábrica? Na China, no Brasil, na Europa. Então, será que eu conheço alguém da Europa ali que pode me ajudar? Será que eu conheço alguém da China que possa me ajudar? Alguém do Brasil? De repente ouvir, fazer entrevista com pessoas que estejam nesse país, que trabalham na mesma área, no mesmo segmento, ou dentro da própria empresa que teve experiências internacionais. Ou seja, é você buscar um conselho isolado para uma decisão que você precisa tomar, que é uma decisão de sim ou não, uma decisão muito pontual, muito focada. Uma orientação. O objetivo da orientação é como abordar situações mais complexas e desconhecidas, ou seja, aquilo que foge um pouco do que você sabe. Enquanto um conselho você já tem ali um certo know-how no assunto, a orientação ela está mais direcionada àquilo que você não sabe, que você precisa, de alguma maneira, buscar conhecimento para seguir com um processo, com um projeto, com uma decisão, enfim, é algo que foge do seu expertise. E isso é também um processo de aconselhamento, ou seja, você vai buscar uma pessoa que saiba mais sobre aquele assunto e que possa ajudar você a conseguir tomar decisões melhores. Então, eu coloquei exemplos de perguntas. Como devo abordar a negociação de preço com o nosso fornecedor exterior? Bom, eu não sei como abordar isso, então vou buscar me orientar com pessoas que têm essa habilidade, que têm esse conhecimento, para que eu possa aprimorar meu modo de agir numa reunião, por exemplo. Como devo lidar com meu supervisor autoritário? Poxa, eu não sei como lidar com essa pessoa, nunca tive essa experiência, então vou buscar ali uma orientação de pessoas que sabem lidar nas relações mais difíceis, mais tóxicas, mais complexas, enfim. Eu buscar alguém que possa me orientar a saber lidar com aquilo, porque aquilo é uma experiência nova que eu vou buscar. O coach ele tem por objetivo instigar você à dúvida. Ou seja, um bom coach é aquele que vai fazer você sair da sessão com muitas dúvidas, não com respostas. Porque é justamente as dúvidas que vai levar você a pensar diferente, a você perceber o que efetivamente tem em você de valor e o que precisa ter de valor e o que não precisa mais valorizar. Então, um bom coach é aquele que tem a habilidade de fazer você, de provocar você a pensar além, a ir além. Então, por exemplo, você quer uma promoção, ou quer trocar de emprego, ou quer fazer um processo de carreira, ou mesmo como lidar com questões mais complexas, por exemplo, sobre o desafio de montar uma empresa, partir para o lado do empreendedorismo, ou algo que você queira como na sua condição de perspectiva pessoal, ou mesmo nessa condição do seu dia a dia ali, das relações da sua vida. Se você quer esse up, um crescimento, algo que você queira dar esse passo maior, um bom coach é aquele que vai te gerar tantas dúvidas que você começa a ter uma visão muito mais sistêmica, perceber outras possibilidades muito além daquela que você está focada. Então, por exemplo, você quer ali um cargo na empresa, um cargo maior, o coach ele vai te provocar e falar assim, peraí, aquele cara é diretor, aí você quer ser diretor, quer. Então o que você precisa para chegar lá? O que aquele cara tem que você não tem? O que aquele cara tem que você acha que não tem? E o que você precisaria atribuir a você para alcançar aquilo? Então ele vai te conduzir a diversas questões, a diversos pensamentos que você não conseguiria fazer sozinho. E é justamente essas reflexões que ele vai jogar para você que você vai perceber que muito do que precisa você traz de você com você mesmo, mas simplesmente está adormecido, e outros tantos você tem que procurar, e ele vai ajudar você a procurar o caminho certo. Em vez de você sair atirando para todos os lados, ele vai direcionar, não, cara, vá por aqui, porque aqui faz sentido para você, aqui está algo que você reconhece que é importante para você, e aqui você vai encontrar esses atributos necessários para você chegar naquela posição. Isso é um papel de um coach. Isso também é uma orientação. Na verdade, o coach ele não vai te falar, ele não vai te dar resposta nenhuma. Um bom coach não te dá resposta, mas ele vai fazer você pensar muito em você com você mesmo. Uma outra questão que muitas pessoas
fala sobre o processo de coaching. Ah, mas coaching não é terapia. Para mim, tudo é terapia, tá? Para mim, o processo de coaching o coaching para mim só é uma ferramenta dentro do processo de terapia. Porque também não tem como levar a pessoa a alcançar algo, sendo que ela tem uma crença limitante daquilo, e eu não tentar identificar nela de onde surge essa crença limitante. É claro que eu tenho que fazer ela pensar um pouco sobre sua história, sobre as suas passagens, sobre toda essa condução que ela foi dando, escolhendo durante a vida, o que levou ela a escolher. Então, para mim, tudo é um processo terapêutico e cada passo desse simplesmente são ferramentas a mais que a gente pode agregar no nosso crescimento pessoal. Então, cara, coach também é um processo de aconselhamento, é um processo de orientação e mais que isso, é um processo de provocação para fazer você sempre buscar, encontrar em você o seu melhor. É um processo que eu acho que todos nós deveríamos passar continuamente, constantemente, ali de tempos em tempos, ter um bom coach do nosso lado para fazer a gente... Cheguei aqui, vamos para o segundo, vamos para o terceiro, vamos para o quarto passo, quinto passo, sexto passo. Bom, o outro é mentoria. Mentoria, sim, é você buscar alguém que é especialista dentro de determinadas áreas, determinados assuntos. São pessoas que trazem ali um know-how de conhecimento, o know-how de saber, não só o saber literário, mas o saber na prática que possa auxiliar você a observar certas condições, certos pontos que você não consegue ver você com você mesmo, talvez até porque você não passou por aquilo ainda. Então, quem busca um bom mentor é aquele que quer chegar a algum lugar, quer construir algo que está muito além e precisa de uma pessoa que seja fatal, ou seja, eu preciso saber como é esse mercado. E essa pessoa, se buscar um especialista nesse mercado, que vai dizer isso, faça isso, que é o caminho para você chegar lá. Lembrando que também o processo de mentoria é um processo de aconselhamento, ou seja, mesmo o mentor, por mais experiência que ele traz consigo mesmo, ele não tem todas as respostas, nem todas as respostas dele certeiras, são completamente, plenamente certas, verdadeiras. Isso não é mentoria, tá? Isso é guru, e como guru não existe, como o lado patético das pessoas quererem se vender, então você não tem uma pessoa que sabe todas as respostas. O mentor, ele tem maior probabilidade de acertar, porque ele já tem ali com ele diversas experiências que faz ele perceber coisas que nós não percebemos. Mas isso não quer dizer que ele tem todas as respostas. Aliás, um bom mentor vai deixar isso muito claro para você. Beleza, pessoal? Então, por exemplo, aqui, devo aceitar um cargo em Mumbai? Então, um bom mentor é aquele que já morou em Mumbai, aquele que já sabe qual que é o mercado, sabe qual é o salário, quais são as dificuldades, quais são os pontos de vista legais, o que tem bacana, o que não tem, o que você pode agregar, o que você pode se arrepender. Ou seja, ele já teve essa experiência, então você tem muito mais chance de acertar. Mas mentor não é guru, tá? Mentor não traz verdades, ele traz uma caixa de experiência muito maior, de conhecimento muito maior, que vai auxiliar você vai facilitar você a tomar suas decisões. Bom, quinta parte, e aqui eu quero só reforçar um resumão de tudo que eu falei aqui, para que a gente possa fechar aqui e vocês efetivamente não só entenderem o valor do processo de aconselhamento, mas também praticar isso dentro da empresa. Então aqui eu fiz um resumo muito bacana para que vocês não percam a importância do aconselhamento no seu dia a dia. Então, primeiro, encontrar a pessoa certa. Se você está buscando o aconselhamento, tenha uma junta pré-existente de conselheiros diversificados e complementares, ou seja, não procure um ou outro, e muito menos pessoas que são muito amigas, porque senão você vai ouvir o que você quer e isso não vai agregar nada a você. Determine que tipo de conselho está buscando, escolha, ou seja, daquela lista que eu passei anterior, está buscando um coach, está buscando um mentor, está buscando um conselheiro, ou seja, mais ou menos dentro daquela linha. Escolha um ou mais conselheiros que combinem com as suas necessidades correntes. Beleza? Se você é conselheiro, avalie a aptidão, você tem tempo, conhecimento, experiência para ajudar, identifique outras fontes potenciais de orientação. O que eu quero dizer aqui? Não assuma como conselheiro algo que você não dá conta. Não faça isso. Seja por conhecimento, seja por sua disponibilidade, seja pelas suas experiências.
Não faça isso. Faça aquilo que está dentro do seu limite. Não tente ajudar a outra pessoa daquilo que você não tem a capacidade ou tem a disponibilidade de fazer, senão você vai prejudicar outra pessoa e isso intangivelmente vai prejudicar você. 2. Desenvolva um entendimento comum. Para o aconselhamento. Para quem está buscando aconselhamento, forneça informações suficientes sobre o seu problema, reconheça as verdades desconfortáveis, ou seja, esteja vulnerável, para que você possa ter do conselheiro o melhor dele. Do conselheiro, prepare o terreno para um aconselhamento eficaz, reserve tempo suficiente e escolha um lugar que esteja livre de distrações e garanta a privacidade. Ouça ativamente, não julgue, faça perguntas genéricas para ampliar o entendimento e então tente obter mais detalhes. Depois de ter um quadro completo do problema, chegue a uma conclusão sobre. Ou seja, tem que estar muito claro o processo. 3. Crie alternativas. Se você busca aconselhamento, contribua ativamente para o desenvolvimento de opções. Faça perguntas para entender, tipo, os custos, os benefícios, a lógica de cada opção, a relevância e aplicabilidade do conselho, a abordagem de implementação. Para o conselheiro, compreenda e articule seu papel como fornecedor de orientação e não como tomador de decisão. Nunca mude de lado, ou seja, você está simplesmente orientando, você não pode conduzir a pessoa a tomar aquela decisão. Você está agregando conhecimento como valor e não induzindo a pessoa ao certo ou ao errado, ou a tomar a decisão ou não. Exponha o raciocínio, as experiências pessoais e os princípios por trás do conselho. 4. Procure convergir para a decisão. Quem busca o aconselhamento. Cuidado com os reflexos pouco exigentes e desdenhosos. Considere pedir uma segunda ou até uma terceira opinião. Desenvolva soluções híbridas. Isso aqui é fundamental para você entender que está buscando aconselhamento. Cuidado com reflexos pouco exigentes e desdenhosos. Ou seja, se a pessoa que está dando conselho não está provocando você, não está exigindo de você a pensar, a refletir, a se questionar, a se sentir incomodado, a gerar dúvidas, é porque o conselho não está sendo bom ou você não está sabendo atender e respeitar o processo de aconselhamento. Não caia na facilidade. Não caia em ouvir só aquilo que você quer. Não caia no mais fácil, no mais simples. E sempre, se possível, ouça outras opiniões de outros conselheiros. E dentro desse conjunto de informação, aí sim você cria o terceiro. O terceiro, que é a somatória, a análise, a completude, a perspicácia de compreender e agregar cada um dos conhecimentos que você adquiriu com os conselheiros e criar o seu, aquilo que pertence a você, no qual você se identifica, no qual faz parte do seu entendimento e que é importante para você. Isso é fundamental, gente. Não esqueça disso. Bom, se você é um conselheiro, certifique-se que todas as opções sejam avaliadas, não salte muito rápido para uma solução, ou seja, é um processo. Faça pausas frequentes para verificar as reações, ou seja, aprenda a ler a outra pessoa, como ela está recebendo. Pergunta a ela, você entendeu? Se você entendeu, então diga para mim o que você entendeu do que eu falei. E faça isso, faça essa provocação para que ela diga o que ela está entendendo dos seus conselhos, o que ela está compreendendo, para ela não divagar muito e fugir e alucinar para outros caminhos que não pertencem à ideia sua de aconselhamento. Então é sempre importante você fazer a pessoa respirar e dizer para você, eu estou entendendo isso, 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 isso. E aí você fazer uma discussão mais ampla. Transmita sua possibilidade para esclarecimento e detalhamento posteriores. Transmita sua disponibilidade para esclarecimento e detalhamento posterior. Ou seja, não é um processo de uma sessão, de um bate-papo, de um momento. É um processo contínuo que leva ali vários encontros para que a pessoa possa esclarecer como está indo, detalhando como está conduzindo o processo, quais resultados está alcançando. Isso é fundamental para um conselho, tá? Por fim, coloque o conselho em prática. Seja para quem está sendo aconselhado, seja sensível às mudanças, às situações no contexto e a qualquer necessidade de correção no meio do caminho. Põe o conselho em prática e busque orientação adicional se for necessário. Coloque em prática. Vá praticando. Não tente juntar tudo, não, porque senão você vai se perder. E para quem está dando conselho, reafirme que a decisão e a consequência são do solicitante,
do conselho, ou seja, não é você que decide, é o aconselhado. Você não tem o papel de decidir por ele. E transmita sua disponibilidade de apoio e orientações adicionais. Ou seja, sempre terminou o processo, terminou, mas ó, o telefone está ligado, cara. Pode me chamar a hora que for necessário para tirar outras dúvidas e que eu pudesse agregar para você aí, para que você possa efetivamente alcançar aquilo. Não abandone o seu aconselhado. Não abandone, porque isso é um ato pequeno, irresponsável, e que vai te gerar também aí certas frustrações que não vale a pena você carregar por você. Isso aqui é muito importante. Quando alguém pede aconselhamento, pense se você é mesmo a pessoa certa, você tem a base adequada. Você pode dedicar tempo e esforço suficiente para atender às preocupações do solicitante. Nunca assuma aquilo que você não dá conta. Não faça isso. Isso é falta de tudo. Falta de ética, princípios, valor, virtudes, de caráter, de tudo. Se for assumir um processo de aconselhamento, faça e dê o seu melhor. Beleza? E aqui por fim, que eu acho que é o que os conselheiros podem fazer para melhorar o seu processo de aconselhamento. Eu dividi aqui também 5 caixinhas que eu acho que são legais a gente refletir. Isso é para os conselheiros, tá? Bom, servir como caixa de ressonância. O que eu quero dizer com isso? Reafirmar e reproduzir argumentos para melhorar a compreensão do aconselhado sobre a situação e as conclusões tiradas. Prática-chave do aconselhador. Fazer umas poucas perguntas bem elaboradas que sondem a motivação e a lógica subjacente do aconselhado e ouvir com atenção. Em resumo, tenha certeza que ele está entendendo. Fundamental para quem está dando conselho. 2. Testar o caminho experimental. Examinar o raciocínio por trás da escolha de uma opção e detalhar as potenciais consequências. Prática-chave. Analisar o pensamento do aconselhado, muitas vezes usando perguntas críticas e hipotéticas para alcançar uma compreensão mais profunda. Ou seja, provoque o seu aconselhado a imaginar como ele vai colocar aquilo que você está passando na prática. Beleza, entendeu? Entendi. Então como você vai levar isso para a prática? E deixa ele falar e ouça e veja quais são os pontos que ele não entendeu ou que falta ele compreender. Isso é fundamental no processo de aconselhamento. 3. Amplie o quadro de referência. Proporcionar mais amplitude e profundidade de compreensão sobre a natureza do problema que o aconselhado enfrenta e as implicações da ação. Prática-chave. Compartilhe detalhes e tendências importantes de experiências anteriores em situações semelhantes para expandir o contexto, tanto suas como de literatura que você vai, como bom conselheiro, pesquisar. Então, leve isso para ele, para que ele possa perceber como as pessoas que estavam passando por aquilo resolveram as questões. Mas não só a sua, não seja pequeno, não seja incapaz, não seja imoral. Leve também perspectivas externas de outras literaturas, daquilo que você pesquisa, de outros exemplos, de outras pessoas que também passaram por aquilo ou semelhante àquilo. Agregue valor, conteúdo ao que você está falando. 4. Forneça orientação sobre um processo. Propor como abordagem gerir uma situação complicada, delicada ou com muita coisa em jogo. Prática. Examine os interesses envolvidos, as possibilidades de ação e os passos alternativos que o aconselhado pode dar. Ou seja, provoque ele com determinados exemplos para que ele construa ali uma condição complexa de acordo com a realidade dele, como ele vai agir, como ele vai fazer o processo. Então, faça ele demonstrar para você tudo da maneira que ele está querendo e colocando em prática. Faça ele exercitar isso continuamente. 5. Gerar ideias substanciais. Aumentar o número e o alcance das opções que estão sendo consideradas. Prática. Fazer brainstorming ou uma sessão de geração de ideias com um aconselhado. Ou seja,
Isso aqui vai ser o resultado de tudo que eu estou dando aqui como exemplo nessa proposta aqui. Que é o quê? Fazer a pessoa falar, cara, então diante de determinada situação, o que você pode fazer? Aí ele trazer isso, e você ali agregar, concordar, discordar, ou seja, você ali monitorar ali a maneira que ele está pensando e deixar a sua orientação ali para mostrar que, ó, isso aqui está sendo bacana, isso aqui eu acho que vale a gente pensar juntos, isso aqui eu acho que vale a gente refletir junto, vamos melhorar isso aqui, eu vou dar uma ampliada, vou dar uma estudada sobre esse tema aqui, talvez eu consiga trazer algo além para novas sugestões, ou seja, vai trazendo isso para ele para que ele possa criar insights dele com ele mesmo. Isso é fundamental. Eu acho que esses 5 pontos aqui é mais que suficiente para você começar a entender não só a importância do ser um bom aconselhador, como também de você refletir como fazer essas abordagens a partir de agora. Vamos lá. E aqui, por fim, curto prazismo. Tanto você que vai dar conselho, você que vai receber conselho, não caia no imediatismo, tá? De querer resolver as coisas rápidas. O processo de aconselhamento é um processo que exige ali um acompanhamento, vários bate-papos. Não tente fazer disso para o mundo que a gente vive de curto prazismo, de querer de imediato já resolver as questões. Não faça isso. Você vai criar crenças limitantes com você, vai criar um culpado que não é, vai querer julgar as pessoas, criticar, porque dificilmente o resultado vai ser alcançado. Não caia nessa armadilha. Não caia. E não envolva um conselheiro, busque um aconselhador se você está com essa ideia, porque senão você vai culpar ele e vai querer se eximir da sua culpa de ter sido irresponsável, de pedir ajuda, querer ouvir o outro e colocar em prática sem pensar, sem amadurecer, sem refletir. Não faça isso. Um outro ponto fundamental, sempre pensamento catedral. Ou seja, o que é o pensamento catedral? Imagina século XV, século XVI, século XVII, quantos anos era necessário construir uma catedral? O pensamento catedral é aquilo que você tem que pensar de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais sistêmica. O agora, daqui um mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos, o que isso vai agregar de valor, o que isso tem de importância, o que isso faz sentido daqui 5 anos, por que eu estou querendo isso, por que eu estou buscando isso, para onde eu vou chegar, aonde eu quero alcançar. Ou seja, tem um pensamento lá na frente, não do imediatismo, porque senão você não precisa de um conselheiro. Você precisa de um guru. Se você quer uma resposta imediata, com uma certeza 100%, é um guru. E como o guru não existe, você está ferrado. Então, se você vai tomar decisões importantes, tenha sempre por si o pensamento catedral. E por fim, cuidado com as suas máscaras. Quando for pedir um conselho, esteja sempre em estado de vulnerabilidade. Ou seja, permita com que a pessoa saiba com quem ela está falando. Permita que a pessoa reconheça e você se permita mostrar seus limites, mostrar mostrar que você não domina tudo, não sabe tudo, não tem tantas certezas. Permita você ser humano. Permita você se dar de corpo e alma ali para a pessoa que está na sua frente, para que ela possa saber efetivamente quem é que está pedindo o conselho. E não o persona que você veste, e sim a pessoa de verdade. Quanto mais vulnerável você estiver, quanto mais aberto, quanto mais verdadeiro você for de você mesmo, esse autoconhecimento das suas próprias imperfeições, suas próprias incapacidades, seus próprios limites, mais você tem a agregar valor ao processo de aconselhamento. Sempre lembre-se, pessoal, quando você for procurar uma pessoa para aconselhar, saiba que você está procurando uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, uma pessoa de virtude, uma pessoa que sabe guardar segredos, que saiba que um processo de aconselhamento é como qualquer processo de terapia. É um processo entre duas pessoas. É um processo ali tato a tato, não é um processo que você tem que depois falar para as outras pessoas. Você tem que entender que é um processo de integridade, é um processo de respeito, é um processo de valor, é um processo ético e é um processo moral. Beleza, pessoal? E por fim,
Se você busca aconselhamento, não hesite em pedir uma segunda ou terceira opinião, principalmente se ainda está em dúvida. Isso pode contrabalançar quaisquer viés ou conflitos de interesse de seu consultor. E ao pedir conselhos às pessoas certas, das formas certas, você pode desenvolver soluções mais inteligentes para os problemas, aprofundar seu raciocínio e aprimorar sua tomada de decisão, tornando-se um conselheiro melhor. Você estenderá sua influência e aprenderá com as pessoas que buscam sua orientação. Ou seja, os dois lados ganham. Sempre quem está pedindo conselho e quem está dando conselho tem algo a ganhar num processo de aconselhamento. E isso é o fundamento básico de qualquer empresa, de qualquer organização, de qualquer equipe, de qualquer profissional. É tirar as máscaras, ter humildade suficiente para reconhecer os próprios limites e buscar pessoas que possam agregar valor à nossa vida. Essa é a ideia do aconselhamento e a importância dele. Pessoal, na dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Espero que tenham gostado. Eu deixo todos os canais meus abertos para caso você queira discutir mais, talvez estender um pouco mais a discussão desse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, compartilhe, se inscreva no canal, me mande mensagens que eu recebo com muito gosto. Para mim é um prazer poder falar com vocês, estar trocando ideias. Se tiver qualquer questão sobre ou outros assuntos sobre comportamento humano, vocês podem procurar. Esse aqui é um breve currículo meu que tem aqui nas redes sociais, vocês vão encontrar um pouco mais sobre mim. Esse é meu último livro, ele tem a ver com o comportamento humano. Aqui é um resumo do que ele trata, um pouco de neurociência, um pouco de autoconsciência, psicologia comportamental. Esse é meu trabalho, tá? Eu trabalho, o meu trabalho de atendimento pessoal é coach, terapia cognitiva, constelação sistêmica. Constelação sistêmica eu trabalho dentro de uma abordagem muito da psicologia comportamental, muito diferente de mercado. Sou hipnólogo, quando em processo de terapia, que for necessário, utilizo. Sou especialista no Behavior Analysis Interview Technical Application, que são técnicas de entrevistas, tanto para quem dá como para quem recebe. Isso é uma especialização desenvolvida por mim. Especialista em análise de comportamento. Então, meu trabalho é muito focado no desenvolvimento comportamental. Intrapessoal, tá? Tem um trabalho de consultoria, tem um trabalho de mentoria, tem um trabalho de treinamento, palestras, um conjunto de parceiros para ferramentas comportamentais aplicadas aí nas empresas ou aplicado com a pessoa, enfim, com o meu cliente diretamente. Esses são meus contatos, então caso vocês quiserem entrar em contato comigo, pode usar qualquer um desses caminhos que vocês vão conseguir falar. Beleza, pessoal? E no mais, eu quero agradecer por vocês estarem aqui, ter me suportado nessa 1h30 desse bate-papo. Espero que tenha feito sentido essa ideia do aconselhamento, essa proposta que eu venho trazer para vocês, da importância de entender a importância de dar e receber conselho, e que vocês pratiquem muito isso, levem isso para dentro das suas organizações, levem isso para dentro das empresas, pratique isso na família, pratique isso com o cônjuge, pratique isso com os filhos, pratique isso com os amigos, porque dentro do processo de aconselhamento, quando bem feito, bem estruturado, com boas intenções, todos têm a ganhar. E pode ter certeza que, se aplicado isso nas organizações, você vai elevar a cultura organizacional para um outro patamar, onde as relações humanas são valorizadas no maior sentido deste contexto. Beleza, pessoal? No mais, muito obrigado. Espero de coração que tenha feito sentido para vocês. E no mais, até o próximo vídeo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.